Alô, alô, companheiros e companheiras, camaradas! Urra! Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso sobre Segunda Guerra Mundial. Eu estou aqui paramentado em homenagem à frota do Mar Negro, aos combatentes heróicos marinheiros e infantes do mar, os fuzileiros navais soviéticos que protegeram a fortaleza de Sebastopol numa guerra gigantesca que durou 8 meses, de outubro de 41 a julho de 1942. Bom, nesse oitavo capítulo, nós vamos falar do cenário geral da Segunda Guerra Mundial no ano de 1942. Para a turma que ainda não viu os 7 capítulos anteriores, nós estamos fazendo um curso de introdução do período defensivo da União Soviética na guerra, falando da União Soviética, mas também dos outros frontes, onde a Segunda Guerra Mundial ocorria de maneira simultânea. Então, esse primeiro mini curso, nós estamos dando ênfase ao ano de 1942 para que as pessoas entendam e possam buscar ferramentas para aprofundar esses estudos. Claro que esse mini curso não vai acabar agora. O primeiro bloco é de 41 a 42 e depois nós vamos fazer um de 43 até 45. Mas é bom que a gente entenda como é que foram os cenários nesse primeiro momento, onde a União Soviética lutava praticamente sozinha, né, e clamava, pedia, pelo amor de Deus, amor de todos os santos, orixás, reis e rainhas, que o Ocidente aliado abrisse um segundo fronte para lutar. E eles nunca fizeram isso, mas justificaram que estavam lutando contra os alemães na África. O ano de 42, a guerra na África vai recrudescer. O general Rommel, que era conhecido como Raposa do Deserto, toda aquela propaganda que tinha em cima do Rommel pelas vitórias que ele tinha alcançado na Líbia e no Egito, o auge do avanço alemão na África vai se findar em 42. A partir de 43 há um declínio das forças do eixo na África, principalmente porque o exército francês da África ele vai se unir ao grupo aliado. A gente não pode esquecer que a França, em 42, foi ocupada pelos nazistas e você vai ter o governo de Vichy, que vai controlar a parte da parte central, a parte sul da França, e as colônias francesas na África, que eram grandes, elas vão ficar divididas no primeiro momento, mas vão acatar a ordem do governo de Paris para se unir ao eixo, para serem satélites do eixo, já que a França estava ocupada, se rendeu aos alemães, e você ia ter figuras ali escrotas, né? O Laval, o Guiraud, pessoas que se uniram aos franceses sem o menor pudor, sem o menor pudor. Perdão, os franceses que se uniram aos nazistas sem o menor pudor. E isso vai virar, né? Isso depois, inclusive depois que isso acontece, quando o Brasil vai estabelecer no Marrocos, com ligação ao Marrocos, o tal do trampolim da vitória, que eu tenho algumas lives que eu conto aqui, como é que o saliente nordestino foi extremamente importante para o transporte de tropas aliadas da América para a África. Sem o trampolim da vitória, dificilmente os aliados teriam vencido os alemães, né, as tropas do eixo, que lutavam na África, que eram essencialmente alemães e italianos, dificilmente teriam vencido no ano de 43, né, porque eles iam precisar de rotas alternativas e essas rotas demoravam mais tempo, elas eram mais dispendiosas. E o saliente nordestino, para ser mais exato, o Rio Grande do Norte, lá na base de Parnamirim, é o ponto das Américas mais próximo da África. É o ponto das Américas mais próximo da África. E ali foi estabelecido o quê? Foi estabelecido o famoso trampolim da vitória. Então, o cenário em 1942, ele era, primeiro, de avanço
dos japoneses. Os japoneses vão conquistar no primeiro semestre a Birmânia, vão conquistar a ilha de Corregedor, vão fazer um grande avanço. O ponto de inflexão dos japoneses em 42 é no Mar de Coral, né? Em 42 você vai ter um ponto de inflexão ali no Mar de Coral, mas o Império Japonês vai avançar para áreas de possessão francesa, holandesa, estadunidense, inglesa, eles vão se expandir. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, o maior raio de expansão japonês na guerra foi no ano de 42. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, aqui, ó. Mapa. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês o raio de ação do Japão em 1942. Achei. Aqui, ó. Para vocês terem ideia que era uma, uma coisa gigante. Inclusive, eles preparavam o assalto à Austrália. Né? Eles acreditavam poder tomar a Austrália ainda em 42. Tamanho a força desse império japonês, e aí, graças às suas operações aeronavais também. Né? O Japão ele vai privilegiar isso, essa coisa de porta-aviões, uma força aérea vigorosa. Por isso, deixa eu ligar aqui que está acabando a bateria. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui a expansão do Japão naquele cenário. Inclusive, o Japão ocupava terras soviéticas. Né? Aqui, ó. Olha aí o raio de expansão do Japão. Pode ver que a Península Coreana está toda sob ordem do Japão, a Manchúria está, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, também a Oceania praticamente toda, né? Polinésia, Micronésia, tudo na mão deles, Filipinas estava na mão deles, o mar do Japão, perdão, o mar da China, todo sob controle deles, e eles estão ali, ó, em Papua Nova Guiné. Olha como é que eles estão pertinho da Austrália, muito próximo da Austrália. Para vocês terem ideia, é no ano de 42 que o Japão vai atacar o Canadá, que ele lança aqueles balões, eu já contei aqui, balões, eram tipo balões atmosféricos, mas eles soltaram assim, acho que os milhares desses balões, inclusive matou até pessoas nos Estados Unidos, acho que matou um agricultor, que o balão caiu nele. Eles perceberam que tinha uma corrente de ar, né, que ligava o Japão e ia parar lá nos Estados Unidos. Então eles começavam a soltar esses balões com bombas. Claro que isso não ia ganhar guerra com esse balão, mas é um efeito psicológico muito grande desses balões enormes vindo cheio de bomba na tua direção e tu nem imaginando. Temos que lembrar que naquela época o radar ele era um instrumento ainda rudimentar. Então, o Japão se expandiu ao máximo e humilhou severamente as forças aliadas aí na região, botou todo mundo para correr. Então, o Japão vai se tornar um império vigoroso, com muitas terras nesse momento aí, com grandes vitórias. Os estadunidenses vão para a área, né, aquelas grandes batalhas navais, vão para a área e isso vai render muitos combates. Os estadunidenses tiveram um papel aí importante, com a ajuda dos ingleses, claro, para combater o avanço japonês, não permitindo que o japonês solidificasse defesas. Acontece que o exército japonês, que estava fora da Manchúria, ele não era um exército poderoso. Esse exército de conquistas que foram deslocados para essas áreas aí todas, eles não eram um exército muito poderoso. Eles careciam de tanques, eles careciam de canhões, eles careciam de armamentos mais avançados. O momento já tinham armamentos mais avançados, sendo usado pelos anglo-estadunidenses, eles não tinham acesso por causa da debilidade que o Japão tinha de encontrar minério, de encontrar ferro, de encontrar aço. Ele tinha muita dificuldade na região para isso. Então, quando esse Japão lutava no mar e no céu, ele era muito forte, mas na terra nem tanto. Não que os seus soldados não tivessem uma capacidade combativa grande e não que eles não dominassem táticas e estratégias novas.
O problema era o armamento japonês, que era um armamento ainda muito rudimentar, muito próximo do armamento da Primeira Guerra Mundial. Então, quando o combate se estendia em terra, esses japoneses perdiam. Esses japoneses eles ficavam em desvantagem. Então, os americanos perceberam isso e começaram a forçar batalhas em terra. Por exemplo, o japonês dominava a região, aí ele, ele desembarcava. Quando ele tinha que solidificar essas regiões, os americanos muitas das vezes estavam lá junto com os ingleses para travar, para disputar aquela terra ali. Entendeu? Peraí, gente, só um minuto. Peraí, gente, que eu pedi um silêncio aqui, eu estou gravando um vídeo aqui e a turma tá que tá aqui. Então, o ano de 42 ele é vital para o expansionismo japonês, contudo, em 43 esse Japão já não consegue continuar com essa curva ascendente. Não que ele não continue tendo vitórias, mas a anexação de territórios vai diminuindo, porque a presença americana de submarinos e aviões também vai fazer todas aquelas grandes batalhas aeronavais que a gente já viu um monte de filme. Ali é um apanhado de operações aeronavais e terrestres. Contudo, as batalhas decisivas naquela região envolvendo japoneses e estadunidenses, elas vão se intensificar no ano de 44 e 45. Volto a dizer aqui sobre o Japão. O Japão não sai da guerra por causa de arma nuclear, por causa da Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rende por causa da sua derrota frente ao Exército Vermelho na Operação Tempestade de Agosto e Manchukuo, quando o Exército Vermelho vai destruir o Exército Imperial Japonês. É isso que tira o Japão da guerra. É a sua derrota no continente a fim de evitar a perda de mais territórios. É ali que é um ponto de inflexão. Bom, 42, o pau está quebrando no Sudeste Asiático e os estadunidenses estão privilegiando aquela região a nível de operações aeronavais, até porque os Estados Unidos já era uma potência aeronaval, então ele começou a construir mais e mais. O nome é errado, a gente chama de porta-aviões, né? Aerodromos, né? Navios aerodromos. No português seria isso, correto, a linguagem militar para aquilo ali. Então ele vai privilegiar lutar lá naquela região. Essa história de que vamos desembarcar na Europa para ajudar a União Soviética, esquece isso. Isso aí não está no plano dos aliados. Os aliados eles vão, em 41, 42, lutar em áreas que são suas, que eles entendem que são áreas prioritárias como zona de influência. Até porque se a União Soviética perdesse, eles queriam manter essas áreas e não permitir que Hitler avançasse nessas áreas. A União Soviética, o território soviético, nunca foi uma área de influência nem inglesa, nem soviética, nem estadunidense. Então, eles estão um pouco se lixando com o que acontecia ali em 41 e 42. O interesse deles nessa região vem depois, principalmente no Cáucaso e no Mediterrâneo, aí é outra parada. Né? Como é que estava o cenário em 42? Na live passada, eu falo, dou uma ênfase, né, no ano de 42 na União Soviética, mas tem duas coisas que nós temos que perceber. Primeiro, que é a queda da fortaleza de Sebastopol. Estou aqui vestido como exatamente como estavam os combatentes de Sebastopol. Era esse cap aqui, frota do Mar Negro, como está aqui, e essa mesma blusa listrada aqui, inclusive eu trouxe ela da Belarus, eu botei ela aqui para fazer a live com vocês, mas ela é quente para burra, eu já estou aqui desesperado usando ela. Ela é uma réplica exata do uniforme. Não sei se dá para vocês verem tipo uma lã, tipo uma toalha grossa. Ela é a réplica exata do que os soldados usavam naquele ano de 1942. Eu trouxe até porque eu quero fazer aquele negócio da reencenação histórica. Esse aqui também é um, um cap réplica que é usado para reencenação. Ele vem da Rússia também. Né? Então é a chapéu da infantaria naval. É exatamente isso aqui. Agora ele
É uma coisa horrível de usar. Não sei como é que os marinheiros aguentavam usar. E eu vejo, às vezes, na foto eles saindo correndo, lutando com essa porra na cabeça. Não sei como é que isso não voava. Eu quero acreditar que tinha alguma cordinha escondida, porque, porra, é impossível. Essa porra daqui a pouco gira, sai igual um disco voador. Imagina correndo e lutando. Mas a partir de 43 você vai ver infantaria naval já de capacete. E já vão ter abandonado um pouco essa porra. Porque isso aqui era para quando servia no navio, né? Uma indumentária para servir a bordo, mas com a necessidade da guerra, o cara foi usando esse chapéu aí, que tem um nome disso aqui em russo, que eu esqueci, que é até um nome gigante para se falar. Pois bem, o cenário na União Soviética ele era terrível, porque você vê a queda de Sebastopol, deixa eu mostrar para vocês aqui, Sebastopol é na Crimeia, né? Hoje a Crimeia está ocupada pelos russos. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma imagem colorida, rara, é, de Sebastopol. Sebastopol é uma fortaleza, é uma cidade-fortaleza que fica na margem do Mar Negro. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Ela era, ele tinha um grande estaleiro e também era uma grande área de um porto comercial. E lá tinha a sede da frota do Mar Negro, essa que vocês estão vendo aqui no meu cap, era uma das frotas mais poderosas da União Soviética, e essa região era uma região de grande trânsito de navios militares, de passageiros e mercantes. Essa é uma das poucas fotos coloridas da região, por quê? Do momento da guerra. Por quê? Os alemães têm muitas fotografias, mas as fotografias dos soviéticos, muitas foram destruídas. Então, existem poucos registros fotográficos da guerra em 42, 41 e 42, feito pelos soviéticos. A maioria foi destruída quando a ocupação alemã. Você vai ter muitos registros fotográficos soviéticos quando eles vão retomar Sebastopol em 44, entendeu? Então essa é uma das poucas fotos da enseada principal de Sebastopol. Deixa eu botar outro aqui para vocês verem. Essa é uma das poucas fotos de soldados soviéticos lutando em Sebastopol. Aqui é um trem com defesa antiaérea. A foto não é de boa qualidade, não dá para ver que tem um túnel. Tinham vários túneis em Sebastopol que eles eram usados como túneis de proteção, como se fosse casa-mata. Né? Repara que o chapéu deles aí é igual ao meu. Eles só, como ali era uma época de muito frio, eles estavam usando a túnica, aquela túnica azul que eu não comprei aquilo, nem vou comprar, porque no calor do Rio de Janeiro, se eu botar essa porra, eu morro. Né? Ainda mais eu do meu tamanho. Deixa eu mostrar essa foto curiosa para vocês aqui. Ó. Essa aqui é uma foto alemã da visão daquela enseada que eu mostrei para vocês coloridas. Eles em cima, eles observando os momentos finais, na hora que Sebastopol vai cair. Mas Sebastopol resistiu sozinha durante 8 meses. Né? Um heroísmo do caralho. Aí, ó. Só eles observando aquela enseada que eu mostrei para vocês. Soldados alemães. Ó. Inclusive, eles levaram aqueles canhões gigantes, Dora e Gustavo, para a região para tentar destruir a fortaleza, porque Sebastopol era uma fortaleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa foto aqui já é dentro de Sebastopol, e essas casas que vocês estão vendo aí são de moradores que a maioria eram de familiares de soldados ou então empregados do porto que trabalhavam lá. Então, essa daí é a área residencial de Sebastopol. Os alemães já estão lutando dentro dela nessa fotografia aí. Isso aí é Sebastopol também. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Ó. Isso aqui é a chegada também dos alemães na curva da enseada. Ó. Porque o porto ficava mais embaixo. Você tinha assim, um platô e o porto ficava embaixo. Aí os soldados alemães chegando nesse platô. Agora, você vai ter muitos navios soviéticos que vão conseguir abandonar o porto de Sebastopol antes da derrota e vão conseguir levar
muitos soldados, muitos militares, agentes do governo, civis que vão conseguir sair. Inclusive, você vai ter vários soldados da frota do Mar Negro que vão lutar no Báltico, né? E depois, em 44, eles vão voltar para lutar em Sebastopol e vão ajudar a retomar Sebastopol. Esses soldados eles foram duplamente condecorados pela defesa de Sebastopol lá em 42, quando eles têm que sair, e depois, quando eles voltam em 44 e vão retomar Sebastopol, então eles são condecorados. Inclusive, eu tenho a réplica da medalha da retomada de Sebastopol. Esqueci de botar aqui, porque quando a gente faz a reencenação, eu uso a réplica da medalha. Agora, deixa eu mostrar aqui uma foto curiosa para vocês de Sebastopol. Isso aqui são os alemães explodindo os canhões, porque lá em Sebastopol, por ser uma fortaleza naval, eles tinham muitos canhões navais, canhões costeiros, e precisavam ser destruídos, porque eles impediam. Eles, durante muito tempo, eles foram voltados para a terra e usados contra os alemães. Só que quando os alemães se aproximaram muito, os canhões já não tinham mais efeito, porque eles eram canhões navais. Só que eles não permitiam que os navios e submarinos alemães se aproximassem. E o cerco foi feito por terra, céu e mar. Então, esse aí é um dos canhões, um canhão gigantesco, sendo destruído pelos alemães para que eles não fossem usados contra os navios e submarinos alemães. Entendeu? Isso aí são um grupo de demolidores, de engenheiros de combate nazistas destruindo a fortificação. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que era isso. Ó. Esse aqui é um canhão naval desse que eu falei. Aquele que você viu lá de ser destruído, que eu mostrei agora há pouco, é algo igual a isso aqui. Igualzinho a isso que está aqui. Ó. Esse canhão aqui. E a imagem ficou com um dobrado. Olha aí, ó, esse é um canhão. Ele está atirando. Essa foto foi tirada do momento que ele está sendo usado. Olha a fumaça lá, ele está atirando. Né? Logo depois, ele vai ficar assim, porque ele vai ser destruído pelos nazistas. Ó. Deixa eu mostrar esse mesmo canhão como é que ele ficou. Ó. Aí, olha como é que ele ficou, completamente destruído pelos nazistas. Então, a queda de Sebastopol foi terrível para os soviéticos, porque eles perdem a Crimeia por completo e o acesso ao Mar Negro, né? E aí, deixa eu botar o mapa para vocês entenderem. Ó, isso aqui é a Crimeia. Aqui tem as linhas de avanço dos nazistas para tomar Sebastopol. Reparei que Sebastopol fica bem ao sul da Crimeia, aqui na pontinha, só ali aí, Sebastopol. Então, essas manchas vermelhas são as operações de ataque e contra-ataque. Repara que a invasão da Crimeia pelos alemães ela vai seguir dois eixos que se dividem em 5 linhas. Para tentar defender a Crimeia, os soviéticos vão fazer o primeiro desembarque naval da Segunda Guerra Mundial, que é a Península de Kerch, onde hoje os russos lutam contra os ucranianos, na Península de Kerch. Repara que o lado esquerdo ali da tela é onde está Odessa. Repara que está Odessa, Mariupol está logo aqui no meio. Essa é a entrada para a Crimeia, a mesma Crimeia de hoje. E ela era extremamente importante, porque você tem o Mar Negro e o Mar de Azov. Ela é banhada pelo Mar Negro e o Mar de Azov. O Mar Negro é que vai dar acesso à Europa Ocidental. Então, os soviéticos perdem isso, e aí vai permitir que os alemães marchem pelo Donbás para acessar o Cáucaso. É aí que vai ter origem a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado só aconteceu pela perda da Crimeia. Porque quando os soviéticos fazem o desembarque na Península de Kerch, eles chegam a cercar os alemães e expulsar os alemães da península. Eles chegam a expulsar, eles chegam até uma vitória. Mas eles não tiveram força para segurar o contra-ataque alemão.
Não tiveram. E aí eles vão trazer, inclusive, aqueles canhões gigantescos, Dora, Gustave, que a munição pesava 8 toneladas, 11 toneladas, aqueles canhões ferroviários, é com aquilo que eles vão destruir Sebastopol. Esses canhões eles estavam sendo levados para atacar Leningrado. Como a fortaleza de Sebastopol não caía, já estava 8 meses se defendendo, e enquanto a fortaleza de Sebastopol estivesse viva, você não conseguia controlar a Crimeia nem o Mar Negro. Entendeu? Então, o trânsito de embarcações alemãs estava prejudicado ao sul. Então eles desviam esses canhões, só que esses canhões para andar eles demoravam muito meses, porque eles eram gigantes, você tinha que ir adequando a ferrovia para eles andarem. Tinha lugar que eles, assim que eles passavam no trilho, eles iam quebrando os trilhos, tudo tinha que remontar pelo peso. E eles trouxeram esses canhões para ajudar a tomar Sebastopol. Depois da queda de Sebastopol, aí sim, aí eles vão ter condições de avançar pelo Donbás, né, em direção ao Cáucaso, e vão chegar nas portas é, é, de Stalingrado. Primeiro na Batalha de Kalash. A Batalha de Kalash é decisiva, porque o Exército Vermelho, o governo soviético, acreditava deter os alemães em Kalash. Aquela frase, nem um passo atrás, né, que o Stalin vai dar, nem um passo atrás, na diretiva 237, é quando tem a derrota em Kalash. O Stalin fica assim perplexo, o alto comando soviético não entende como é que eles perderam a batalha de Kalash. Inclusive na batalha de Kalash, o general Tchikov quase é cercado e morto, porque houve tantas falhas do Exército Vermelho que os alemães não só avançaram, ganharam, mas avançaram cercando. E você vê, o comandante, o general que comandava, não foi capturado por um pentelho. E eles tiveram que recuar tudo para Stalingrado. Por isso que Stalingrado, quando os alemães chegam, Stalingrado não está preparada. Porque ninguém dentro de Stalingrado imaginava que o Exército Vermelho chegaria dentro da cidade. Ali houve toda uma falha de cadeia de comando. A defesa de Stalingrado não se preparou, o Exército Vermelho não venceu em Kalash, lá na frente o Exército Vermelho perdeu todas as batalhas dentro do Donbás. Então, aquela frase do Stalin, nem um passo atrás. Aquilo ali, na diretiva 237, é nesse momento. Não é quando começa a Batalha de Stalingrado, não. É lá em Kalash. Kalash ficava, eu acho que a 40 ou 50 quilômetros de Stalingrado. Entendeu? Então, ou seja, muito perto. E depois que tem a derrota em Kalash, aí fodeu. Aí você não tem mais como segurar o exército alemão. Ele já está às portas de Stalingrado. E houve uma falha em Stalingrado terrível. Eram 5 anéis defensivos, que era o plano de defesa de Stalingrado. Eles só construíram 2 anéis. Os batalhões operários não foram organizados. Terrível. A gente pode fazer uma live para contar tudo de errado, tudo que podia dar errado em Stalingrado a nível defensivo, deu. Tudo, 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 tudo. Agora, o curioso é que é o seguinte: eu sei que teve muitas punições, teve gente que foi fuzilada, preso, mas eu nunca achei informações sobre as lideranças civis, né, sindicais, que também vacilaram. Isso é uma coisa que eu tenho que pesquisar. Eu quero saber se eles foram punidos, porque vários diretores de sindicato, é, capas do partido, gente importante do partido de Stalingrado, inclusive fugiu de Stalingrado. Fugiu, deixando a cidade à mercê. Teve gente que falsificou até ordem. Ah, não, eu estou saindo da cidade, porque eu tenho uma ordem de Moscou, no meio daquela correria toda, e fugiu. Isso eu li de próprias fontes soviéticas, mas o livro não fala as conclusões. Isso é uma coisa que eu vou pesquisar e vou contar para vocês, né? Se essa turma foi punida pela merda que eles arrumaram. Deixa eu mostrar uma outra foto aqui da Sebastopol para vocês terem uma visão melhor da área fortificada. Lembra que eu mostrei lá o desenho da península, da Crimeia, e Sebastopol ficava lá no fundo, né? Bem ao sul. Olha aqui como é
a cidade de Fortaleza. Ó. Essa é a cidade de Fortaleza. Aí, ó. Ela é esse perímetro aí que é a cidade de Fortaleza. Aí você consegue ver, inclusive, as unidades alemãs que cercam Sebastopol. Vê que Sebastopol está completamente cercado, porque depois que eles conseguem vencer os soviéticos lá em Kalash, lá na península de Kerch, eles liberam os acessos da Crimeia e aí eles voltam a atacar Sebastopol. E aí Sebastopol cai, não tem jeito mais aí. Essa última fase aí de cerco, né? A guerra durou 8 meses. Sebastopol resistiu 8 meses. Mas depois que eles conseguem vencer lá em Kerch e liberam as tropas, aí a resistência aí durou em torno de 45 dias. Foi uma resistência odiosa. Os alemães falavam isso. A resistência dos soviéticos foram odiosa. Eles odiaram, porque a resistência foi muito voraz e matou muitos alemães. Tanto que quando os alemães entram em Sebastopol, eles vão fuzilar muitos soldados soviéticos, muitos civis que resistiram, muitas mulheres, e não tem essa ideia de vamos preservar para a gente poder usar, não. Eles ficaram com tanta raiva que eles destruíram o máximo que puderam de Sebastopol. E aí tem isso, a destruição de documentos e fotografias e registros, filmagens que não conseguiram sair de Sebastopol. Por isso que a gente tem poucas coisas a nível soviético de Sebastopol. É 42 também que o Brasil vai entrar na guerra. O Brasil vai declarar seu estado de beligerância e vai finalmente romper com, com o eixo, né, e vai declarar guerra. É no ano de 1942 que o primeiro navio brasileiro é afundado, o navio Buarque, ele é afundado por submarinos alemães. Então, o Brasil, que já tinha congelado as suas relações com o eixo, entenda bem, quando teve o ataque a Pearl Harbor, o Brasil se solidarizou com os Estados Unidos e condenou o ataque. Ali, ele já praticamente congelou sua relação com o eixo. E depois ele vai romper as relações, mas não vai declarar guerra. Só que aí a Alemanha vai atacar navios brasileiros. E aí o Brasil vai entrar no chamado estado de beligerância e conflui na declaração de guerra, que vai ser em agosto. O Brasil rompe de vez, e aí você vai ter todo esse trabalho dos estadunidenses ao longo de 42, já com o Brasil na guerra, de construir a base naval de Parnamirim, e algumas outras bases ali no Saliente Nordestino, e montar ali o trampolim da vitória para a África, para poder enfrentar as tropas de Rômmel na Líbia e no Egito e no Marrocos. No Marrocos a guerra acaba porque os franceses que ocupavam Marrocos, eles vão se render para os americanos e vão passar para o lado aliado. Só que o ano de 42, ele tem a Alemanha estava muito forte na África, e a Alemanha vai ter grandes vitórias, principalmente na Líbia e no Egito. Grandes vitórias. E, ao final de 42, a capacidade de, digamos assim, de continuar avançando das tropas do eixo, italianas e alemães, cessa. Por quê? Porque você já vai ter um volume de tropas e armas aliados muito grande, graças ao trampolim da vitória que vai ser estabelecido de Parnamirim, né, no Rio Grande do Norte, Brasil, para o Marrocos. Aí o volume de tropas é, é, aliada vai crescer. Por quê? Porque conforme vai dando merda lá em Stalingrado, olha aí, a União Soviética, olha o papel da União Soviética na derrota dessa turma na África. Conforme eles vão, tropas alemãs vão sendo tragadas em Stalingrado, você não pode mais ficar mandando tropa para a África, porque a prioridade era o leste europeu. Entendeu? Então, sabe uma foto curiosa? Eu esqueci de pegar aqui. Você vai ver em Stalingrado armamento alemão do African Corps, com a pintura do African Corps, que foram retirados da África para ser enviado para lutar em Stalingrado. Então, mais uma vez, a batalha no leste vai tragar homens e vai obrigar
que a Alemanha faça uma escolha: eu vou jogar pesado em qual guerra? Na África ou no leste? No leste. Isso vai favorecer o avanço aliado. São batalhas memoráveis que você vai ter na África, batalhas de grande dificuldade para os anglo-estadunidenses. Era um território que eles não conheciam, né? E até a dificuldade do calor, da areia, da falta de água, o caralho, mas também tem uma dificuldade maior, que era a falta de orientação. Eles reclamavam que os mapas, você não tinha ponto de referência, porque pegava aquelas dunas de areia, não tinha montanha, não tinha árvore, não tinha rio, não tinha nada para você ter referência. Então, muitas das vezes, você estava perdido naquela imensidão do deserto e tudo a mesma cor, tudo o mesmo cenário, e a coisa das dunas com vento mudando de lugar te confundia. Então a guerra também foi difícil. Você transitar no cenário desértico foi difícil para as tropas aliadas. A batalha do Passo de Késseri é uma derrota fragorosa dos aliados. O Rommel vai ficar muito famoso, porque ele vai dar um sacode, né, neles ali. Mas depois você tem a Batalha de El Alamein. A Batalha de El Alamein tem 3 fases. Tem a Batalha na Líbia, Tobruk. Tem um filme, né, a Batalha de Tobruk, que dá para ter uma ideia como é que foi, isso já na Líbia, né? Como é que a batalha foi encarniçada, uma batalha de tanques. Os italianos têm um papel pífio, né? Há uma reclamação geral dos italianos, ele não estava afim de brigar. Os italianos, tudo frouxo. Eu posso dizer isso, que eu tenho nacionalidade italiana. Ele estava afim de tomar um goró, dançar a tarantela e ficar na dele. Ele não está afim de lutar no deserto, não. Pô, eu fico imaginando, pô, eu lá na Itália, tomando um vinho, aí vem o Mussolini me bota para lutar lá naquele deserto da África. Cara, isso não. Então, o italiano, por mais que ele tivesse comprometido com o Mussolini, ele não estava comprometido com o espírito da guerra do Mussolini, não. Então, você vai ter muitas reclamações quanto ao espírito combativo do, do italiano na África. Esse espírito combativo do italiano ele se manifestou em vários lugares, no leste e até mesmo dentro da Itália, na defesa da Itália. Mas na África parece que aquilo era algo que aqueles italianos, por mais que eles fossem fascistas, eles não estavam entendendo aquilo ali. Aquilo ali não era para eles. Eles queriam vinho e uma tarantela, entendeu? Não estava afim daquilo ali. Não. Então há uma reclamação geral dos alemães quanto ao comportamento italiano na África. Tenho um bom filme. Tem um filme que é crítico e muito bem feito, há pouquíssimo tempo, que fala do papel italiano na África. E eu esqueci, desculpa, não lembrei, porque eu estou falando agora e o assunto entrou nos italianos. E esse filme mostra, baseado em fatos reais, um grupo de italianos que queria se render. E eles não conseguiam achar os ingleses para se render, cara. Eles não queriam lutar. E o medo deles era como é que eles iam se aproximar dos ingleses quando ele achasse os ingleses para dizer que queriam se render sem que os ingleses matassem eles. Então eles tudo doente, fudido, sem água, eles traem lá o pelotão deles, foge 3 caras e deixam o pelotão deles para lá e eles tinham um oficial que era bem fascista, aquela coisa de uniforme, fazer barba, o caralho, os caras não tinham água nem comida. Então o filme é baseado em história real, mostra o drama dessa turma que não queria lutar. A gente está vendo isso hoje na Ucrânia. Um monte de cara que não quer lutar. Está lá, sabe que não vale o esforço do Zelensky, nem a loucura que o Zelensky está arrumando para eles. Né? Essa foto aqui eu já botei de Sebastopol, né? Já é a mesma foto. Bom, então o ano de 42 também marca as últimas vitórias, olha só, as últimas vitórias alemãs no leste, que é no Cáucaso e na Carcóvia. Quer ver? Eu tinha. Deixa eu ver se eu deixei marcado aqui, só para ler aqui para vocês. Não deixei marcado. Então, esse 42, ele mostra 3 cenários interessantes para. Eu quero estudar melhor a guerra. Tem 3 cenários. O avanço japonês no Sudeste Asiático, que vai acabar sendo estagnado. Ao final de 42, início de 43, o Japão, por mais que ainda tenha um exército vigoroso, ele não é capaz de avançar e completar o seu plano. Qual era o seu plano? Tomar a Índia.
entendeu? Ele toma a Birmânia, ele está ali na Tailândia, ele está no Laos, ele está no Camboja, mas ele tinha um sonho de atacar a Índia, de tomar a Índia, atacar a guarnição inglesa na Índia. Ele não consegue. Então ele tem duas falhas: a tomada da Austrália e a tomada da Índia. A tomada da Índia, o Japão visava tomar a Índia, subir, entendeu? E subir em direção à União Soviética. Esse era o sonho japonês, né? Estabilizar a sua linha lá na tríplice fronteira, União Soviética, Mongólia e China, e voltar a atacar a União Soviética pelo Oriente, mas agora a partir da tomada na Índia. Esse era o ponto 1. Isso não aconteceu. A tomada da Austrália significava que o Japão teria acesso a uma série de minérios que tem na Austrália e que ia resolver, em parte, a escassez desses minérios tão importantes para a indústria bélica. Sem dizer que a tomada da Austrália seria definitivo para expulsar os ingleses da Oceania. A Oceania ficaria completamente sob controle japonês. E olha, os aliados perderiam uma base importante, porque a Austrália foi usada como base, trampolim para se atacar as ilhas da Polinésia, Macronésia, inclusive o Japão. A Austrália foi um ponto importantíssimo. Eu não sei se vocês viram aquele filme The Pacific, aquela série The Pacific, contando a guerra. Quem não viu, assiste, que é muito bom. The Pacific, contando o papel dos americanos na região. A Austrália era um local que tinha uma grande quantidade de tropas americanas e inglesas, que lá recebia suprimentos, e também era um local de descanso, era lugar de hospital, era lugar de logística. O comando aliado na região ficou na Austrália. Então, a Austrália foi um papel importantíssimo para a retomada daquela região, de desalojar os japoneses daquela região. Os japoneses sabiam disso, que a Austrália era a base principal dos aliados. Sem a Austrália, eles não conseguiriam contra-atacar com tanta facilidade. Eles iam ter que vir escalando, mas eles estavam perdendo tudo. Perderam o Guam, perderam Filipinas, perdem o Havaí, eles vão perdendo a base deles. E aí tem que vir de longe. Você quer ter que vir de territórios cada vez mais longe e não iam conseguir trazer a logística que era preciso para fazer um ataque de volume. Pois bem, então o Japão não consegue tomar a Austrália e muito menos marchar para a Índia. Ele fica preso, lutando contra as guerrilhas comunistas na região, que foram as principais, e lutando no mar e no céu com as frotas inglesas e estadunidenses, mas muito mais ingleses, muito mais, perdão, estadunidenses. Os ingleses participaram da luta do Pacífico, mas numa menor escala. A outra coisa é os alemães também, eles não conseguem estabilizar a África. Você ainda vai ter uma luta terrível no ano de 43, mas avanços, conquistas, vitórias, não. Elas param em 42. No final de 42, o Rommel lança, acho que o último contra-ataque dele, e esse contra-ataque não é vigoroso. Por quê? Porque ele reclama que está faltando munição, que está faltando recompletamento. Por quê? Toda a produção alemã estava sendo direcionada para o leste europeu. A prioridade era tomar o Cáucaso. Porque se você toma o Cáucaso, você asfalta, inclusive, a vinda dos japoneses. E olha que curioso, os planos alemães falavam de uma possível luta contra o Japão na Índia. O que era um aliado já estava no plano de se tornar um inimigo. Porque Hitler também queria a Índia. Então, nos documentos do pós-guerra, falavam isso, que os alemães se preparavam para uma luta contra os japoneses, sabendo que o Japão poderia se tornar uma potência competidora e, inclusive, inamistosa pela questão da Índia. Olha a loucura que o mundo viraria caso esse bando de desgraçado fascistões tivesse ganho. E o outro cenário é no leste europeu, porque depois da Batalha da Carcóvia e a chegada no Cáucaso, né, você vai dominar o Donbás, acabou. O exército alemão ele se estendeu o máximo, que foi Stalingrado. E o Cáucaso, ele não consegue avançar mais, para ali. Ele para ali. Eu queria
mostrar aqui uma foto de uma tropa alemã no Cáucaso, porque essa tropa alemã no Cáucaso é a 148 de montanha. A unidade 148 de montanha, Jagdtiger, dos alemães, ela é a unidade que vai mais longe no Cáucaso. Sobe lá aquelas colinas do Cáucaso, finca a bandeira nazista lá, mas eles têm que descer depois da Batalha de Stalingrado. Essa mesma tropa ela vai depois ser recuada para os Apeninos, na Itália, porque ela é uma tropa que ela tem experiência de luta em montes e montanhas. Quem é que vai lutar contra a 148 de montanha? A FEB. A FEB vai lutar contra essa mesma unidade que lutou em Stalingrado, no Cáucaso. E é a 148 de montanha que vai se render para o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro se torna o primeiro país, a primeira força no Ocidente a receber uma rendição de uma divisão alemã. Nunca nenhuma divisão tinha se rendido para os aliados. E a 148 de montanha vai se render para os brasileiros, porque ela estava completamente cercada pelos brasileiros, a artilharia brasileira contundente, muito contundente, a aviação brasileira também muito assertiva, e eles estavam presos lá no alto, era uma unidade grande, mas eles já estavam ficando sem alimento e sem munição. Então eles vão negociar a rendição, e o Brasil recebe a rendição da Jagdtiger de montanha. Uma coisa que eu reclamo, hoje, né, passado 80 anos, que o Brasil poderia ter trazido todo aquele material bélico dos alemães. Mas como o Brasil não tinha navios, olha que loucura. O Brasil foi para a Itália na carona dos navios americanos, a gente não trouxe nada, a gente poderia ter trazido canhões, tanques, fardas, tudo o que era butim de guerra, para a gente encher os nossos museus com isso, e a gente não trouxe nada. Entendeu? Uma pena isso. Uma pena não ter tido alguém lá no Brasil para falar: a gente quer um exemplar de cada. Um exemplar de cada canhão, um exemplar de cada morteiro, um exemplar de cada fuzil, de cada pistola, tudo que vocês têm aí, eu quero um exemplar de bandeira, de uniforme, dá tudo, que a gente vai levar tudo como butim de guerra, tudo como nosso. Fazer um museu foda aqui de tudo que tomou desses putos. Entendeu? Uma pena de não ter trazido nada disso. Faltou isso, né? Mas ficou na memória. Agora, a operação que causa a rendição da 148 é um heroísmo da Força Expedicionária Brasileira. Um dia a gente pode falar sobre isso, que é uma coisa assim fantástica. Então, os três cenários das forças do eixo, em 1942, eles foram congelados. O Japão não consegue avançar, Itália e Alemanha, muito menos na África, e a derrota em Stalingrado ela é fragorosa. Primeiro que ela vai tragar muitos homens, muitas tropas, muitas armas. Moralmente fica um nódulo, uma mácula num exército tão poderoso quanto o alemão, que se dizia invencível. E mais, não foi só a derrota em Stalingrado, foi a derrota em Moscou, que não tomou Moscou, não se conseguia tomar Leningrado e agora tomou um sacode em Stalingrado. E eu já falei aqui várias vezes, o problema é que a derrota em Stalingrado ela é seguida de várias operações soviéticas de contra-ataque que vão tomar vários terrenos, porque se eles perdem dentro de Stalingrado, mas continuam dentro da cidade, ou pelo menos ficam na periferia da cidade e voltam a atacar, não. Eles são completamente cercados e destruídos, né? E eles sofrem um retrocesso gigantesco por causa da Operação Salto, Operação Galope, Operação Estrela, todas essas operações Pequeno Saturno, que os soviéticos vão fazendo nos 30 dias depois do fim da Batalha de Stalingrado, né? 3 de fevereiro, e no mês de março e primeira quinzena de abril, os soviéticos vão fazer uma ofensiva geral em toda a linha. Stalin manda dar um salve geral, meu irmão. A palavra era salto. Vamos dar um grande salto, aproveitar a inflexão alemã e toda a linha de frente soviética, que estava recuadíssima, ela recebeu ordem de avançar.
avançar até onde desce, e aonde não desce, para e não pode mais retroagir. Isso foi cumprido com exatidão. Os alemães vão lançar a Operação Tempestade de Agosto, no sul ali da Crimeia, na tentativa de retomar Stalingrado e salvar as tropas que estavam cercadas. Isso não acontece. A Operação Grande Saturno não consegue ser lançada porque as tropas que vieram foram tropas poderosíssimas, blindadas, e os soviéticos tiveram que gastar muito tempo e muito material para evitar, porque quase que essas tropas que vêm em socorro conseguem quebrar o cinturão, o anel soviético, e soltar suas tropas, quase, e aí não era só soltar suas tropas, era quebrar o cinturão, entrar no cinturão, municiar. Essas pessoas estavam cercadas com equipamentos, com comida, melhorar a vida delas e fazer um outro avanço em direção ao centro de Stalingrado. Então, os soviéticos tiveram um trabalho do cacete. Então, o ano de 42 é o ano da virada da guerra para os soviéticos e para os aliados em todas as suas fronteiras. Lógico que o ano de 43 o eixo ainda vai estar muito forte. O Japão ainda vai lançar várias operações aeronavais, os alemães e os italianos, por mais que eles vão sofrer uma série de derrotas em 43 na Itália, na África, culminando no abandono da África, e aí a operação Husky e Torch, que é o salto das tropas aliadas para a Sicília e da Sicília para a Itália continental. Né? Isso aí no decorrer do ano de 43, isso vai acontecer, mas isso também não foi de maneira fácil. As forças do eixo que estavam ali, ainda estavam ali martelando, elas só não tinham capacidade ofensiva. No primeiro momento, elas perdem a capacidade ofensiva, mas elas ficam ali martelando e depois elas vão perder a sua capacidade defensiva. E aí os alemães vão recuar, suas tropas, alemães e italianos, vão recuar suas tropas da Itália, perdão, da África para a Itália. Mesmo assim, você vai ter a invasão da Sicília. São duas operações que permitem isso. Operação Torch, que é o ataque lá à África, e a Operação Husky também. Essas duas operações foram muito importantes, foram saltos ali. O fato dos aliados terem estabilizado Gibraltar também foi muito importante, porque você tomou a entrada do Canal da Mancha, praticamente. O fato dos franceses que estavam na África, né, que primeiro era a França resistente, depois vai se tornar a França combatente, essas tropas a se aliarem aos anglo-estadunidenses na África também foi muito importante, porque vai trazer os franceses e as suas colônias francesas também, os habitantes da colônia vão ser armados e levados para a guerra. Tem um filme muito bom que fala do sofrimento desses soldados negros que foram obrigados a lutar pela França, né? Numa guerra, inclusive na Europa, eles não entendiam nem o que estava acontecendo, mas tiveram um heroísmo fantástico e lutaram sob condições dificílimas, nas quais não estavam nem acostumados, e eram segregados e obrigados a lutar, e estavam lutando uma guerra que não entendiam por alguém que os segregava e os tratava mal. Então, toda a glória aos combatentes africanos dessas colônias que contribuíram, lutaram contra o fascismo, sem nem saber o que era fascismo e sem nem entender o quanto que aquilo era ruim para ele, porque ruim para ele era o colonizador francês branco, né, cristão, isso que era ruim. Essa história de que o fascismo era ruim, que o Hitler, ele preferiu o Hitler, porque o francês ele estava ali. E terceiro, que como ele era negado as letras, ele não estudava, ele vivia como um servo, ele tinha noção de aferir o que era o fascismo. Para ele, o que era ruim era o francês, era o cristianismo francês, era a democracia francesa, isso que era terrível. Então, glória eterna para essa turma também, eles merecem panteão de tudo, todas as glórias, homens e mulheres da África, africanos, homens e mulheres africanos e africanas, que contribuíram no esforço de guerra sem nem entender porquê. Hoje, é claro, que se sabe muito bem disso e vários desses países cultuam esses heróis que participaram dessa campanha francesa contra o fascismo. Outro detalhe é que a guerra vai chegar, né, ao final de 42, a guerra já está apontando para o continente de novo. E depois da Batalha de Stalingrado, os soviéticos vão
se reorganizar para fazer essas operações de avanço, que em 43 vai confluir é, na Batalha de Kursk. Tem um detalhe: 42, a gente não pode dizer assim, foi um ano de só derrotas para o eixo, né? Eixo, Berlim, Tóquio, Roma, Alemanha, Japão e Itália. Eles tiveram derrotas na África, que eles viram como pontuais, tiveram a derrota em Stalingrado, que eles imaginavam que foi assim, um ponto fora da curva, que dava para resolver, e o congelamento dos planos japoneses também, eles viam que poderia ser retomado em 43. Então, esse 1943 ele vai amanhecer ainda muito, com as forças do eixo muito forte mesmo. Então a gente não pode falar assim, então a guerra depois de 42, que acaba o período defensivo, aí é só os aliados avançando. Não, você ainda vai ter vários pontos de inflexão e muito perigo, porque essa Alemanha ela vai atingir a sua capacidade de produção em 44. Entendeu? Então, no ano de 43, a Alemanha ainda tem crescimento. A Alemanha cresce economicamente, militarmente, socialmente. Ela ainda é uma potência gigantesca, mesmo sobre guerra e com derrotas em 43. Há de se confirmar isso. A França está numa situação muito difícil. O governo de Vichy é um governo colaboracionista, e é o ano de 42 que você vai ver o surgimento dos partisãos no Ocidente. Os partisãos italianos, partisãos franceses, partisãos nos Países Baixos. A totalidade desses partisãos lutaram sob o comando dos seus partidos comunistas. Quem ainda não viu aquele filme Flamme e Citron, não deixem de ver. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Filme. Eu gosto muito desse filme. Flamme e Citron. Aqui, ó. Flamme e Citron. Esse Citron, ele tem esse nome, esse cara tem esse apelido. Isso aqui é uma história real. O filme foi. As críticas falam que ele foi muito fidedigno, muito próximo da realidade. Esse Citroën, ele tem esse nome porque ele trabalhava na fábrica da Citroën. Ele trabalhava na fábrica da Citroën. E o Flamme é porque o cabelo dele era um cabelo de fogo. Aqui, ó. Quem não viu, veja esse filme, que vocês vão ver o papel desses caras aqui, foda. Entendeu? Flamme e Citroën. Citroën, repito, ele tinha esse apelido porque ele trabalhava na fábrica da Citroën, e o Flamme é do cabelo de fogo. O Citroën, ele era o homem do Partido Comunista. Então vejam que mostra a história da resistência nos Países Baixos, que não foi pouco não, entendeu? Inclusive 42 é a morte do Heydrich, que, se eu não me engano, foi na Tchecoslováquia. E aí tem um filme foda, Operação Antropóide, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Morte do Heydrich, que também foi feito pela guerrilha comunista. Morte de Heydrich. O Heydrich era o principal nome. Eu acho que depois de Goebbels, eu acho que o Heydrich seria o principal nome de Hitler. Principal nome de Hitler. Eu acho que ele seria o cara mais foda que Hitler tinha. Ele era o carrasco, filho da puta, aquele nazista da pior coisa. Quer ver? Deixa eu te dizer qual é a cidade que ele morreu, onde que ele foi morto. Vou botar a foto do Hades para vocês verem. Eu só quero te confirmar onde ele foi morto. Ele era aquele nazista sádico. Por onde é que ele foi morto, cara? Ele foi morto no leste europeu. Acho que foi na Tchecoslováquia que ele foi morto. Foi em junho de 42 que ele foi morto. No atentado em Praga, no dia 27 de maio de Praga. 27 de maio de 1942, em Praga, confirmei. E realmente, a operação que matou ele
foi a Operação Antropoide. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Esse era o principal nome de Hitler para a região. Eu acho que você tinha o Himmler, claro, né? O Himmler era um cara de partido, tá? Um articulador ali, mas operacional era o Heydrich. Eu acho que depois do Goebbels, o cara que o Hitler mais admirava era o Heydrich. E admirava por ser um carrasco impiedoso. Ele era o cara que mandava matar, com sadismo, que inventava aquelas torturas bárbaras. Ele se, se dedicava a isso. Ele dizia que o pavor é que ia fazer o exército alemão vencer, e ele falava, não, qualquer local que a gente ocupar tem que ser com pavor, muito medo, as pessoas têm que ter medo, que o medo vão fazer elas se verdarem. Então ele era a favor de fazer as maiores barbaridades. Então veja esse filme aqui, ó, Operação Antropoide. Ó. Operação. Peraí, gente. Operação Antropoide. Caralho, o filme é o bicho. E vocês vão ver que quem faz a Operação Antropoide é a guerrilha comunista. Por isso que há de se ressaltar que o ano de 42 ele é muito importante para o surgimento dos movimentos guerrilheiros, que nós vamos chamar de partisãs, né? É, é, a nível de resistência, que é a Operação Antropoide. Já tem dica de 2 filmes para o final de semana, hein? Vê um filme hoje e outro amanhã. Pronto. Pronto. Operação Antropoide. Não deixem de ver, não deixem de ver, não deixem de ver. Bom, essa live está sendo feita no dia 22 de junho de 2024. Hoje completam 80 anos do início da Operação Bagration, que ela foi lançada no dia 22 de junho de 1944. 80 anos. A Operação Bagration foi a responsável por libertar a Europa do Leste. Por quê? Quando os soviéticos atacam as forças nazistas na Bielorrússia, eles destroem todo o grupo de exército centro, que é a espinha dorsal da ocupação nazista da União Soviética e do leste europeu. Então, no dia 22 de junho de 22 de junho de 1944, e por que foi dia 22 de junho? Porque a União Soviética foi invadida no dia 22 de junho de 1941. 3 anos depois, as forças soviéticas saem da Rússia Vermelha e atacam a Rússia Branca, que é a Bielorrússia, hoje se chama Belarus. A Operação Bagration contava com até 1.400.000 homens. Elas saem da cidade de Mogilev, Orsha e Vitebsk. Eu visitei essas 3 cidades agora, tem 2 meses que eu cheguei da Belarus, e eu fiquei apaixonado para falar para vocês que o que eu vi lá de memória da guerra, de praças, museus e símbolos. E eu confesso aqui para meus amigos e amigas, eu tenho 50 anos de idade, eu estudo a guerra desde os meus 15 anos de idade, que eu sou um apaixonado pelo Exército Vermelho, e foi muito emocionante para mim pisar na terra onde o Exército Vermelho iniciou a Operação Bagration. Os dias que eu passei na Belarus foram dias de muita emoção, todas as vezes que eu tinha contato com as memórias da Grande Guerra Patriótica, principalmente quando eu vi o armamento que foi usado, o tanque que foi usado. Tem uma cidade lá em Mogilev, o tanque que foi usado para libertar está lá. Então, porra, eu dava beijo nos tanques todos. Os companheiros que estavam comigo riam, eu dava abraço no tanque, no canhão, no beijo, porque eu sei o papel que aquela arma desempenhou, mas ela não desempenhou sozinha. Ela desempenhou manipulado por homens e mulheres que estavam imbuídos de uma força, de um heroísmo gigante. Então, a Operação Bagration, ela se chamava Operação Ofensiva Estratégica da Bielorrússia, nome código Operação Bagration. Ela vai destruir todo o grupo do Exército Centro, vai libertar Minsk no dia 3 de julho, vai libertar toda a Belarus, anteriormente Bielorrússia, vai libertar a maior parte do território da Ucrânia, vai libertar quase todos os estados bálticos e vai adentrar a Polônia, libertando uma parte da Polônia, chegando até
a margem ocidental do rio Vístula, sem dizer que vai contribuir para o desmoronamento das forças romenas que vão sair da guerra. Sem a Operação Bagration, o desembarque na Normandia não tinha dado certo. A Operação Bagration ela mobilizou até 1.400.000 homens. O desembarque na Normandia, no dia D, no dia 6 de junho de 1944, mobilizou 120.000 homens. Então há uma diferença muito grande, entendeu? Essas operações elas foram combinadas. No dia 6 de junho de 1944 tem o dia D, desembarque na Normandia. No dia 22 tem a Operação Bagration. Ela vai destruir o grupo de exército centro, não permitindo que ele voltasse para a Alemanha para defendê-la das forças aliadas e vai franquear o Exército Vermelho o avanço, liberando as fronteiras soviéticas de 39 e avançando para o leste europeu. Então, toda a honra e glória para os homens e mulheres envolvidos no dia D, que lutaram no dia D, mas não podemos esquecer que quem destrói o Terceiro Reich, quem acaba com a capacidade defensiva do Terceiro Reich, é a Operação Bagration, desenvolvidas pelo primeiro e terceiro fronte da Belarus, iniciada no dia 22 de junho de 1944. Glória eterna aos homens e mulheres de boa fé do Exército Vermelho. Então, a gente ainda tem mais 2 lives para fazer para terminar o minicurso, capítulo 9 e capítulo 10, e eu ainda vou continuar falando do ano de 42, vou dar ênfase a outros assuntos, e depois a gente volta o minicurso para falar de 43, 44 e 45, tá bom? Obrigado aos companheiros e companheiras que são assinantes do canal. Vocês me ajudam muito. Desculpa, às vezes, ficar um hiato grande sem filme, sem vídeo, porque eu ainda estou reorganizando a minha vida para que isso aqui se torne uma coisa profissional. Entendeu? Eu preciso fazer uma escolha. Ou eu continuo professor, eu sento aqui, caio para dentro mesmo e transformo isso aqui numa máquina de informação. Então eu estou nesse dilema ainda, porque tem muitas coisas envolvidas, família, filho, então a gente precisa pesar isso. E eu garanto para vocês que, seja qual for a escolha, o trabalho aqui só vai melhorar. Tá bom? Obrigado por toda a ajuda que vocês me dão e urra! Urra!